Tema desta manhã, segunda parte de Eu verei o que nunca vi. Eu verei o que nunca vi. O que eu creio eu falo, hein, gente? Eu verei o que eu nunca vi. Eu verei o que nunca vi. E o subtema de hoje, aprendendo a ver o que Deus vê. Aprendendo a ver o que Deus vê. Quinta-feira nós aprendemos a anular os pensamentos humanos. Senão não consigo ver, nem pensar como Deus pensa e como Deus vê. Eu quero que você leia comigo o Salmo 33, versículo 13. Vamos todos juntos? O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. De novo, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. E eu queria ir mais longe. O nosso louvor e a nossa adoração baixaram o trono de Deus até aqui hoje, a terra. Então o Senhor olha dos céus, porque lá está entronizado entre os querubins, mas o Senhor hoje nos olha bem de perto aqui da terra, aqui mesmo dentro do santuário, e Ele vê todos. Ele vê todos. Você pode se esconder atrás da cabeça de alguém, você pode se afundar no banco, você pode ir para o toalete, você pode ficar afundado aí nos bastidores. O Senhor vê todos. O Senhor vê todos. E nós queremos ver como Deus vê. Se você quer, diga: eu quero ver o que Deus vê. De novo, eu quero ver o que Deus vê. Eu quero ver o que Deus vê. Vamos orar então para isso acontecer. Pai amado, bendito, todo-poderoso, Rei da glória. Aqui estamos nós, Jesus. A Assembleia dos Justos está reunida nesta manhã na Igreja Cristo Vive, Pai. Parte dela está aqui. E nós podemos, Pai, nesta manhã ver aquilo que Tu vês, Pai. E Tu vês todos os filhos dos homens. Teus olhos estão atentos, Pai, a cada clamor, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada ação de todos nós, Jesus. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Por isso, nesta hora, Jesus, nós nos aquietamos, nós levamos os nossos pensamentos humanos cativos, presos em obediência ao Senhor. E nós nos colocamos, Jesus, ó Deus, em atenção àquilo que o Espírito quer falar nesta manhã. Já aconteceu aqui algum milagre grande na vida de cada um de nós, um sinal, um prodígio, uma maravilha, e agora o Senhor vem nos levar além, através do conhecimento da sã doutrina. Fala-nos, Pai, ensina-nos a viver a Tua graça, de tal maneira, Jesus, que nós vejamos o que nós nunca vimos. Nós queremos ver como o Senhor vê, nós queremos estar na visão do Todo-Poderoso, porque assim nós veremos o que jamais vimos. Fala, mostra, revela-te, opera, acompanha a Tua palavra de sinais, prodígios e maravilhas, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigada, Bispa linda Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, rebanho comprado a preço de sangue, que Ele me deu a honra, a responsabilidade, o privilégio de pastorear. Bem-aventurados, porque vocês são de Cristo Jesus, felizes, plenos, e que querem viver essa felicidade, essa plenitude aqui, enquanto estão nessa peregrinação. Porque são família bendita do Senhor nesta terra. Porque estão caminhando na visão do Todo-Poderoso. E porque são em todas as coisas mais que vencedores. Amados, todos nós, seres humanos, jamais conseguiríamos ver com clareza o que Deus vê. Mesmo com todo o nosso esforço, mesmo com todo o nosso empenho, nós somos humanos e Deus é Deus. Porém, a palavra de Deus é como um óculos perfeito. A palavra tem que ser o nosso óculos, os nossos óculos, que nos permite enxergar além daquilo que nós mesmos podemos enxergar. Então, se eu quero enxergar além, eu tenho que colocar a lente de Deus. Eu tenho que colocar
os olhos de Deus nos meus olhos. Como é que eu coloco os olhos de Deus nos meus olhos? É um óculos, espiritualmente falando. A Bíblia é esse óculos, ou são esses óculos, não é? Quanto mais nós colocamos os óculos da palavra, mais nós nos tornamos hábeis para descobrir um pouco do que Deus vê. Quanto mais eu olho pela palavra, eu olho através da palavra, mais eu vejo como Deus vê as coisas. Então, e também eu vejo o que Deus pode fazer em nós e o que Deus pode fazer através de nós. A nossa humanidade, e nós não podemos negar, nós somos humanos, a nossa humanidade nos leva a olhar sempre para determinados pontos fixos das nossas vidas. Eu quero um pouco, nesse início de mensagem, falar a respeito de pontos fixos. Nós temos algumas situações, algumas áreas, alguns conflitos, alguns impasses, que nós somos humanamente levados a olhar sempre para essas coisas, sempre para esses pontos. Eu chamo de pontos fixos. A nossa vida, ela vai, trabalha, faz, sonha, ora, e de repente, a gente está olhando para aquele ponto fixo, ou para aqueles pontos fixos, que ficam ali, insistindo em nos afrontar, aquilo que não muda, aquilo que não arreda pé, aquilo que não é transformado, aquilo que nos persegue, aquilo que nos perturba, aquilo que não floresce. E nós estamos sempre sendo tentados humanamente a olhar para aqueles pontos fixos, a nos deter naqueles pontos fixos. Mas, se nós pudermos mudar o nosso alvo, se nós pudermos mudar o foco do nosso olhar, então, todas as coisas poderão mudar. Então, eu tenho hoje que lhe ensinar a mudar o foco. Eu tenho hoje que lhe alertar de que pontos fixos na vida são roubadores. Pontos fixos na vida são roubadores da nossa atenção, daquilo que verdadeiramente Deus quer nos mostrar, ou Deus quer fazer, ou Deus quer agir através de nós. Então, nós vamos nos abrir para ver o que Deus vê. Nós vamos colocar os óculos da palavra, nós vamos enxergar pela lente de Deus. Nós vamos prosseguir para uma jornada de vitórias. Quem quer? Amém. Então, comece a dizer, eu quero prosseguir para uma jornada de vitórias. Diga, eu estou aprendendo a ver o que Deus vê, a ver como Deus vê. Eu preciso usar os óculos da palavra. Muito bem. Tem uma imagem, a gente vai colocar no telão, com uma frase que diz assim, é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que sabe. E eu quero falar especialmente com quem tem anos de igreja, anos de conversão. A gente chega, às vezes, diante de uma nova série, achando assim, eu já sei, eu já ouvi, eu já sei para onde isso vai dar. Eu queria dizer o seguinte, baixa a bola, meu irmão, com todo respeito. Nós não sabemos nada de onde Deus quer nos levar. Eu estou dizendo que sem a lente da palavra, a gente não consegue enxergar como Deus enxerga. E às vezes a gente é muito prepotente, achando que nós já ouvimos, que nós estivemos no retiro, eu já sei o que vai vir. O Espírito de Deus, amados, não é previsível, ele é imprevisível. O Espírito de Deus se move com total liberdade no nosso meio. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. E Ele pega especialmente as pessoas mais velhas no Evangelho, que já têm pontos fixos na vida, achando que aquilo é sempre assim, aquilo leva aquilo outro vai acontecer assim, aquela pessoa é previsível. A vida dessa pessoa não experimenta novidade de vida, porque ela é roubada através de pontos fixos. Por isso eu fiz questão de colocar essa frase. É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que sabe. Então, isto aqui tudo, essa riqueza, essa preciosidade, essa comida farta, pode passar em brancas nuvens na vida de alguém que acha que sabe, que não precisa disso, que já tem tantos anos de estrada com o Senhor. Amado, quanto mais estrada nós temos com o Senhor, mais nós entendemos que nós precisamos enxergar como Ele enxerga. As feridas, o passado, os sonhos, são pontos fixos que os nossos olhos costumam se prender.
Entretanto, o Senhor lhe convida a ver o que ele vê e como ele vê. Então, o Senhor está falando para você: você quer ver o que eu vejo? Então, você tem que tirar os olhos dos pontos fixos da sua vida. Amém? Muitos cristãos recebem a Cristo, mas não fazem da palavra de Deus o seu fundamento, a sua base, o seu sustento, os seus óculos. E eu queria, hoje, começar aí no ponto 1, a falar como é que nós tiramos os nossos olhos, como tirar os nossos olhos de pontos fixos comuns de nossas vidas. Primeiro você identifica, honestamente, pontos fixos que ficam lhe roubando a atenção. E você consegue identificar sempre a mesma coisa, sempre a mesma história, sempre a mesma pessoa, sempre aquilo, sabe? Isso são os pontos fixos. Você está entendendo o que são os pontos fixos? Que você vira e mexe, sua vida, pá, é aquilo. Você vai, opa, é aquilo. Eu vou fazer aqui, vou fazer isso aqui, pá, é aquilo. Toda hora tem aquilo. Aquilo é um ponto fixo. Então, como é que a gente vai tirar os olhos do ponto? O ponto fixo o ponto vai estar lá, mas ele não vai ser mais fixo. Quando ele vai ser removido? Quando você tirar os olhos dele. Quando você mudar o foco. Quando você olhar com a lente de Deus. Porque para Deus nada é definitivo. O mal não pode ser perpetuado na nossa vida. Amém? Então, muitos de nós estabelecemos os nossos caminhos e depois nós pedimos uma palavra de Deus que se enquadre no caminho escolhido, não é assim? A gente decide uma coisa, a gente vai, depois que a gente está naquilo, a gente fala: ai, Senhor, e agora? Me dá uma palavra. Não, a gente escolhe primeiro e depois pede que Deus se enquadre, né, naquela nossa escolha, naquela nossa decisão. Contudo, amados, isso não funciona. Isso é olhar em nossos pontos fixos. Quer dizer, eu tenho uma situação, eu tenho um ponto fixo, eu faço alguma coisa em relação àquilo e depois eu quero que Deus conserte aquilo lá, que Deus se enquadre naquilo que eu primeiro decidi, primeiro estabeleci. As coisas não funcionam com Deus dessa forma. Deus sempre tem um caminho, Deus sempre tem uma porta para aqueles que se dispõem a viver com o foco na palavra de Deus. Então, não importa o que seja esse ponto fixo na sua vida, Deus tem uma saída. Deus tem mobilidade para isso que para você é um ponto fixo. Amém? Você já percebeu que na Bíblia Sagrada, as pessoas que prosseguem num fundamento, num caminho divino, todas as pessoas que escolheram seguir a Jesus, elas enfrentaram e enfrentam grandes batalhas? Sim. Porém, essas pessoas não são abatidas nem pelo cansaço e nem pela desistência. Por quê? Porque elas fazem uma escolha, que é seguir a Cristo, olhar conforme a lente da palavra de Cristo. Então elas, apesar das lutas e das batalhas, elas não desistem, elas não desanimam. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem o poder de nos firmar, de nos sustentar em todas as circunstâncias de nossas vidas. Quando nós estamos vivendo na palavra, tudo que é necessário e importante, o Senhor nos dá. E vou dizer mais, Ele ainda nos dá em forma de grandes milagres. Então, se você estiver na palavra, você vai ver milagres. Por vezes nós lemos a Bíblia e nós fazemos a seguinte pergunta: como saber se Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida? Você já teve esse sentimento? Como é que eu sei se Deus vai cumprir essa palavra na minha vida? Agora você está numa série que diz: eu verei o que nunca vi. Como é que eu sei que isso vai acontecer comigo? Que eu vou ver o que eu nunca vi? Então, a resposta está aqui. Se você compreender e se você vir como Deus vê, a dúvida já não mais fará parte da sua vida no que diz respeito à palavra de Deus e o seu cumprimento. Se você olhar pelas lentes da palavra, se você vir aquilo que Deus vê, você não vai ter dúvida que a palavra vai ser cumprida na sua vida. Então, quando nós deixamos as nossas vidas serem guiadas totalmente pela palavra de Deus, a palavra se estabelece sobre nós como um fundamento de vida. E nós podemos prosseguir vendo os milagres de Deus que serão constantes sobre todas as áreas das nossas vidas. Assim eu creio. Então, amado, amada de Deus, se lance com fé na palavra que vem do trono de Deus para a sua vida. Dê passos cheios de esperança para o que Deus tem preparado para os que o amam.
acredite. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, não se detenha a pontos fixos da sua vida, senão eles vão ser perpetuados por você mesmo. Olhe com as lentes de Deus. Vamos olhar para outro foco. Vamos mudar o nosso enfoque. Então, se você quer isso, diga com fé. Eu estou aprendendo a tirar os meus olhos dos pontos fixos da minha vida. Diga, porque esses pontos fixos roubam a minha visão daquilo que Deus quer me mostrar. Muito bem. Então, ponto 2. O que fazer para não se distrair caindo na armadilha dos pontos fixos? Porque eles estão lá. Aqueles problemas estão lá. Pode ser que você vá para casa hoje, Deus está te mostrando saídas, Deus está te dando insights, Deus está te mostrando como é que você deve se comportar. E talvez aquilo esteja lá. Mas aquilo vai perder força. Aquilo não pode te distrair. Esta situação não pode te distrair. Então, o que nós vamos fazer para a gente não nos distrairmos caindo numa armadilha? Você olhar para pontos fixos é armadilha. Você sempre está falando, tá vendo? Olha lá, pessoal, olha lá, de novo. Tá vendo essa situação? Isso é uma armadilha. Eu estou lhe ensinando a não cair nessa armadilha. Você quer aprender? Então, a Bíblia nos instrui a desviar de tudo que nos distrai de Jesus e da sua palavra. Veja como em Hebreus 12:2. Olhando... não é para o ponto fixo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, como eu não caio numa armadilha de estar sempre olhando para aquela situação, aquele problema, aquilo que me rouba a paz, a segurança, que me irrita, que me estressa, que me deixa, sabe? Como é que eu não caio nessa armadilha? Não olhando para o ponto fixo, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Agora aqui, olhar firmemente, como é que é olhar firmemente? É não tirar os olhos. É não se distrair com coisas que estão ao seu redor. Ainda que essas coisas nos sejam fascinantes, ainda que essas coisas sejam mirabolantes, nós não podemos nos distrair. Você se lembra que os nossos irmãos Adão, Eva, o apóstolo Pedro, tantos outros se deixaram distrair e tiraram o foco de Jesus, tiraram o foco de Deus, da promessa de Deus. E o que aconteceu? Perderam a oportunidade de alcançar coisas maiores em Deus. Então, vou lhe contar uma história para ilustrar bem isto aqui. Diz uma história que certa vez um aluno perguntou ao seu professor o que ele deveria fazer para não cometer erros na vida. O que eu devo fazer, professor, para não errar na vida? E o professor, então, entregou-lhe um copo cheio d'água e lhe disse, filho, ande com esse copo por todo o colégio. Entre em todas as salas, suba e desça todas as escadas, entre em todos os cantos, becos, vá nos jardins, no sótão, e volte aqui, sem derramar uma só gota dessa água. E diz a história que aquele jovem, ele saiu devagar, com os olhos fixos no copo, ele cumpriu todo o percurso, voltou sem ter derramado a água. E quando ele voltou, o professor lhe falou o seguinte, eu percebi que os seus colegas, durante o trajeto, tentaram desviar a sua atenção, é verdade? Ele disse, é verdade. Eu ouvi um monte de vozes, eu ouvi uma zoeira, eu ouvi as pessoas perto de mim. E o professor disse, você olhou para eles em algum momento? Você prestou atenção no que eles estavam dizendo? E o menino disse, não. Os meus olhos estavam fixos no copo. Por isso eu fiz todo o trajeto, a escola inteira, e não derramei nenhuma gota. Então o professor sorriu e disse para ele, se você fixar os seus olhos em Jesus, como você fez com o copo d'água, você terá a força que tanto você precisa para vencer todas as tentações e você não cometerá mais os erros que você tem cometido. Além de você estar atento à direção que Deus tem para a sua vida. O problema é que nós pegamos a Bíblia, nós estamos aqui no domingo com uma Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, e na segunda-feira
a gente está com a palavra e as pessoas começam a falar e o telefone toca e chega alguma coisa pela internet e vem aquela conta e vem aquele ponto fixo que quer te distrair e você tirou os olhos desta palavra, você esqueceu, você se distraiu com aquilo que o Espírito falou para você no domingo, que é para você se sustentar durante toda a semana, o mês, o ano e o resto da sua vida, porque pontos fixos vão querer a vida inteira nos roubar, eles sempre vão existir. Então nós vamos lembrar daqui para frente desse menino com o copo d'água. Aconteça o que acontecer, falem o que falarem, tentem nos roubar da maneira que quiserem, nós estaremos com os olhos da palavra de Deus. Nós ficaremos com o que Deus está nos falando. Nós não podemos nos desviar para a direita e para a esquerda. Ninguém energizado pelo inferno, nem o mundo, nem as coisas lá de fora, nem alguma coisa da nossa casa pode nos distrair, pode nos roubar. Senão nós não vamos ver como Deus vê, e nós não vamos ver aquilo que nós nunca vimos. Nós vamos ficar a vida inteira andando em círculos com os pontos fixos que estão lá colocados, logicamente, para nós vermos a glória do Senhor, se nós não dermos atenção a eles. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Amados, o que nos tem distraído? Vamos pensar um pouquinho? A ponto de nos tirar dos planos de Deus. As nossas vidas devem estar focadas em Jesus e em sua palavra. Diga com fé, a minha vida vai estar focada em Jesus e em sua palavra. Diga, os pontos fixos são armadilhas. Eu não cairei nessas armadilhas. Ponto 3. Vendo com a perspectiva de Deus. Então, a nossa perspectiva é muito rasa, muito pequena, muito falha, às vezes até doente demais, né? Então, por mais que pareça ser simples ver como Deus vê, em muitos momentos da nossa vida nós vemos com outras perspectivas. Algumas vezes surgem situações que vão enfraquecendo a nossa confiança, situações que vão nos deixando com uma vida embaçada, nós vamos ficando muitas vezes confusos com algumas circunstâncias, sem saber exatamente quem nós somos no meio de tudo aquilo. Então, se você se enxergar como um perdedor diante de algum desafio, você será um perdedor. Se você se enxergar como um fraco, alguém que não tem força, você estará sendo fraco. Agora, se nós nos olharmos com os olhos humanos e começarmos a pensar com os pensamentos humanos, realmente, amados, nós seremos limitados. Mas, se nós olharmos da perspectiva de Deus, nós somos mais que vencedores. Deus nos vê mais que vencedores. Por que Deus nos vê mais que vencedores? Porque Ele nos fez mais que vencedores. Ele imputou esse direito com a morte, a ressurreição dele na sua vida e na minha vida. Então, número 1, dentro dessa perspectiva de Deus. De que forma nós estamos nos vendo, igreja? Como é que você está se vendo? Então, aqui eu quero analisar alguns pontos com vocês. Primeiro, o que os outros disseram que você é, não é o que você é. Não importa quem falou. Se foi o pai, se foi uma mãe, se foi a avó, se foi o professor, se foi a vizinha, se foi o filho, se foi a tia, se foi o amigo, se foi o inimigo. Não importa. Aquilo que os outros disseram que você é, não é o que você é. Mas foi o meu santo paizinho, o seu santo paizinho. Com todo respeito, se ele não vê pela palavra, pela lente da palavra, ele não pode falar o que você é. O que os outros disseram que você é, não é o que você é. Um dos maiores erros que nós cometemos é tentar ser o que os outros dizem ou o que a mídia diz. Hoje tem umas meninas aí fazendo cirurgia, tirando costela para ter cintura. Tirando costela. Né? Costela, isso? Vértebra? Não, para ter cintura. Tira uma daqui, tira outra daqui. Antes eram 2 costelas, agora já estão tirando 4. 2 e 2, para ficar fina.
Por causa da mídia. Porque dizem, olha só, os outros querem moldar, querem ter um formato. Querem colocar numa forma. Quando o Senhor nos ensinou que não vos conformeis, não entre na forma do mundo. Amém? Então, certamente, nós não conseguiremos atender aos padrões ditados pelo mundo. Infelizmente, por culpa dessa busca de entrar na forma do mundo, muitos acabam sofrendo de baixa autoestima e de ansiedade crônica. Talvez, em algum momento da sua vida, lançaram palavras de morte contra você. Se isso aconteceu, rejeite-as. Eu não recebo. Eu não aceito. E lembre-se, o que os outros falaram não é o que você é. O que você é? Põe no telão. Você é a obra-prima da criação de Deus. Você é a obra-prima da criação de Deus. Diga, eu sou a obra-prima da criação de Deus. Você pode ver essa obra-prima no irmão que está ao seu lado e dizer, você é a obra-prima da criação de Deus. Amém? É assim que Deus te vê. B, dentro da perspectiva de Deus. Como você se vê, você já sabe. Como os outros te veem, não é o que você é. Mas também como você se vê, não é o que você é. A sua visão é humana. A sua visão é limitada. Então, por mais que você se ache, ainda não é o que você é. Algumas vezes nós nos vemos de um ponto de vista de inferioridade. Nós nos achamos pequenos, nós nos achamos fracos. Você lembra de Gideão? Gideão, em um momento da sua vida, ele se via como um derrotado. Ele se via como um rejeitado. Porém, quando nós vemos a história bíblica de Gideão, nós ficamos admirados com a forma poderosa como ele foi usado pelo Senhor. É isso que Deus tem para você. Enquanto muitas vezes nós nos preocupamos com os rótulos impostos pelo mundo, o Senhor prefere enxergar o conteúdo do nosso coração. Acredite que você é um escolhido de Deus, ainda que você não se ache capaz em alguma coisa. Amém? Então vamos ver como é que Deus nos vê. Deus tem grandes planos para você. Deus tem grandes planos para você. Se você crê, você diga aí com fé, Deus tem grandes planos para mim. De novo, Deus tem grandes planos para mim. E para sua irmã e irmão que está ao seu lado, Deus tem grandes planos para você. Deus tem grandes planos para você. Dentro da perspectiva de Deus. Vamos lá, C. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que falam que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. Então alegre-se no Senhor. Não dê importância para aqueles que lançam palavras de desânimo contra a sua vida. Rejeite os rótulos que foram colocados sobre sua vida. Gordo, magro, baixo, burro, inteligente, não importa o que falaram. São rótulos, baseados em algumas percepções. Rejeite tudo isso. Rechace tudo isso. Saiba que você é um escolhido, uma escolhida. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora por meio daquele que lhe amou e se entregou por você. Amém? Então, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quem tem? O Espírito Santo de Deus habita em você. E esse é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Amém? É Ele, o Espírito em nós, que nos torna tão especiais. Diga, eu sou especial. Diga, eu sou muito especial. Você quer ver o que Deus diz de você? Você tem valor. Você tem valor.
Ninguém te deu valor até hoje? Deus está aqui esta manhã te dizendo: eu te vejo valorosa, minha filha. Eu te vejo valoroso, meu filho. Você tem valor porque você é meu. Você tem valor porque eu habito na tua vida. Você tem valor porque eu morri por você. Você tem valor porque eu te escolhi. Você tem valor porque você é a minha imagem, a minha semelhança. Você é meu eleito, meu predestinado, meu filho amado. A nossa visão espiritual é a nossa capacidade de enxergar o mundo espiritual e ver o que Deus quer que nós vejamos. Essa é a nossa visão espiritual, é ver aquilo que Deus quer nos mostrar como Ele vê. Veja-se como alguém especial. Por que, bispa? Porque Deus lhe vê assim, ponto. Não saia daqui hoje dizendo: não tenho nada de bom, eu não sou tão assim. Você é sim, você tem tudo de bom. Deus quer que você se veja assim, porque Ele vê você assim. Se o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo sabe, aquele que, sabe, é o El Shaddai, amado, se Ele diz que você tem valor, quem é você para não se dar ao valor? Se Ele ama você, quem é você para não se amar? Você tem valor. Diga: eu tenho valor. Eu vejo como Deus vê. Amém. E ponto D, a forma como você se vê determina o que você é. Então agora tem que mudar. Você não é o que dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. E a forma como você se vê, se a partir de hoje você começar a se ver como Deus vê você, valoroso, poderoso, escolhido, mas que vencedor, perfeito em Cristo Jesus, cheio de qualidades. Então essa forma vai determinar o que você é de fato. Provérbios 23, 7, a parte A diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como pensa. Lembra que os pensamentos são as nossas crenças, e as nossas crenças determinam as nossas ações? Nós chegamos como chegamos ao dia de hoje por causa das nossas crenças. Então, crenças erradas vão ser rechaçadas. Crenças baseadas em visões humanas vão ser rechaçadas, rejeitadas. A partir de hoje, a nossa crença será bíblica. A nossa crença será enxergar com a lente da palavra. Porque como eu pensar, como eu acreditar, assim eu serei. Então, as nossas crenças determinam os nossos comportamentos. Quando você vira um crente fracassado, é porque ele se vê fracassado. Ele não se vê, na verdade, como Deus o vê. Ele não se vê um vitorioso. Ele se vê derrotado. Ele se vê pequeno. Ele se vê menor que os outros. Número 2. Imagens distorcidas não procedem de Deus. Uma imagem mais ou menos de como Deus vê, não é de Deus. Deus não é Deus de coisa distorcida. Deus é Deus de clareza. Então eu me vejo meio assim. Não. Então você não se vê como Deus vê você. Deus não vê você meio salvo, meio santo, meio abençoado, meio vitorioso, meio triunfante, meio amado. Não. Então não tenha imagem distorcida a seu respeito. E nem permita que outros tenham. Às vezes a imagem que nós fazemos de nós é uma imagem embaçada, não é a imagem real. Os olhos de Deus nos veem com clareza. Quando nós fomos criados, amados, nós vimos à nossa volta, quando nós fomos crescendo, quando nós fomos sendo educados, né, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, até chegar à idade adulta, nós vimos à nossa volta pessoas que eram o nosso espelho. Você sabe que as pessoas precisam de referência. Crianças precisam de referência. Pré-adolescentes, adolescentes, jovens precisam de referência. Adultos precisam de referência. Nós estamos aqui, nós queremos bons modelos para as nossas vidas. Nós queremos boas referências para as nossas vidas. Mas, nessa nossa caminhada, né, desde o nosso nascimento, nós vimos pessoas à nossa volta que se tornaram o nosso espelho. E se aquilo que essas pessoas nos passaram
não foi espiritual, se aquilo que essas pessoas nos passaram não foi a palavra de Deus, todas as imagens que nós temos, ouça, foram distorcidas. Nós chegamos ao dia de hoje com muitos espelhos que nós tivemos, muitas referências na Bíblia. Se essas referências não foram espirituais, todos nós chegamos com imagens distorcidas, com ideias distorcidas. Quantas memórias foram internalizadas porque o espelho em que você se espelhava, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus vizinhos, eram imagens distorcidas, falavam palavras equivocadas fora da Bíblia, tinham atitudes erradas, ações distorcidas, ações falsas. As pessoas têm feridas muito grandes, emoções sofridas, vidas com marcas destrutivas. Às vezes é uma pessoa que foi casada, foi traída, e ela tem uma imagem distorcida do que é o amor. Ou uma pessoa que confiou na outra, a outra lhe puxou o tapete, passou-lhe a perna, e a pessoa tem uma imagem distorcida do que é a amizade. Qual é o antídoto? É ver a vida com os olhos de Deus. É nos ver como Deus nos vê. Amados, nós temos que aprender uma coisa. Não é porque alguém foi infiel com você, foi cruel com você, que todas as outras pessoas que lhe cercarem serão infiéis e cruéis. Eu fiz um curso há 2 semanas, de um dia inteiro, com a Bispa Natália. E uma das coisas que o Espírito tratou entre tantas comigo e falou muito, era um curso para líderes, espiritualmente falando, líderes espirituais. E uma das coisas era que os pastores são muito feridos por ovelhas. Os pastores são muito machucados ao longo da sua jornada por algumas pessoas. São injustiçados, são caluniados. Tem pessoas que são cruéis mesmo. E uma coisa que eu ouvi é que os pastores acabam se fechando, acabam se protegendo, né? Se isolando um pouco. Porque aquilo lá virou um ponto fixo na vida. Ele se lembra daquilo. Ele sabe que aquilo, aconteceu. E ele pensa, o diabo rouba a comunhão, a abertura, a alegria. Sempre trazendo à memória dele aquela crueldade que lhe fizeram, aquela infidelidade. E um pastor foi usado por Deus para me dizer o seguinte: não pense que todas as ovelhas vão fazer a mesma coisa que aquela rebelde fez. Nós não temos que ficar doentes por causa de um fato. Aquilo é um ponto fixo que rouba a nossa alegria, a nossa paz, a nossa comunhão, o nosso crescimento. Então nós temos que tirar os olhos desses pontos fixos. Nós temos que ver como Deus vê. Aquilo foi um caso pontual da nossa trajetória. Acontece com todas as pessoas. Por que não aconteceria com um líder, um pastor? Então, às vezes essas imagens distorcidas, né, elas nos acompanham e elas vão cerceando o nosso valor, o valor verdadeiro que nós temos em Deus. Amém? Então nós temos que ver a vida com os olhos de Deus. Nós temos que nos ver como Deus nos vê. Deus olha para nós e vê que nós fomos feridos em algum momento, que nós fomos machucados, que nós fomos ofendidos. Mas Deus olha e diz assim: você tem a mim, levanta, ergue essa cabeça, continua. O que eu tenho é maior para você. Não é esse fato que vai paralisar a sua vida. Não deixe o inimigo, o diabo, roubar a sua vida, roubar a sua alegria, os seus sonhos. É um caso. E depois que o tempo passa, o Senhor diz: tem que ser como Jó disse, como águas que passaram. Foram águas que passaram. Amém? Então, a partir deste conhecimento, você vai ver o que nunca viu. Porque você vai ver com os olhos de Deus. Você vai se ver como Deus vê você. Amém? E você vai ver o que você nunca viu em você mesmo. Não adianta você querer ver alguma coisa que você nunca viu externamente. Deus vai lhe mostrar.
Mas Ele quer que você veja em você o que você nunca viu em você. O valor que Ele dá para você. A visão que Ele tem de você. E cuidado, porque os espelhos que nós tivemos na vida nos fazem chegar ao dia de hoje com muitas imagens distorcidas. E nós vamos rechaçar hoje todas as imagens distorcidas para enxergar com a lente do Senhor. Amém? Você vai aprender a se ver como Deus lhe vê. Toda a sua vida vai mudar e nunca mais você vai dizer: eu não presto, eu não valho nada, eu não sou merecedor, é muita areia para o meu caminhão. Será que isso é verdade? Isso não é para o meu vizinho? João 8,32 lhe dá a resposta. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Hoje você está conhecendo uma verdade para ser liberto. Você está conhecendo a verdade vai lhe libertar das amarras, das feridas do passado. Você sabe o que é uma mulher levar um tapa do marido? Sabe o que é um marido ser envergonhado por uma esposa? Sabe o que é um filho ser envergonhado por um pai, por uma mãe? Há coisas que ficam no coração, que trazem imagens distorcidas do passado. Quando você aprende a se ver como Deus lhe vê, e quando você entende a revelação da graça de Deus, a graça de Deus gera em você uma autoestima tão grande, uma coragem, uma força enorme. Com a graça de Deus, amado, amada, você tem a lente de Deus. E você não se curva mais, não aceita mais ser humilhado, não aceita mais ser pisado, não aceita mais ser apalcado. Você luta pela vida, vai atrás dos seus sonhos. Deus quer realizar sonhos. Mas você não pode ter pontos fixos que roubem, que lhe distraiam. Deus vai nos capacitar nestes dias a acreditar que as grandes e extraordinárias coisas que Deus prometeu são viáveis. Se nós nos virmos, lógico, como Deus nos vê. Por isso nós faremos como Jó fez. Jó 31:1, e essa é a minha proposta encerrando a mensagem. Fiz aliança com os meus olhos. O que é isso? O meu espírito, o meu entendimento, os meus pensamentos, as minhas crenças estão aliançadas com os meus olhos. Então eu vou cuidar dos meus olhos. Os meus olhos estão em aliança com Deus, com a promessa de Deus, e eles não podem se distrair com pontos fixos que o diabo usa para roubar tudo que Deus quer manifestar. Amém? Então, que os nossos olhos estejam aliançados com as visões de Deus e que essas visões se sobreponham a toda e qualquer visão humana que queira nos desviar do que Deus quer que nós vejamos e vivamos. Então, nesta hora, nós vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero chamar aqui à frente os bispos da igreja, pastores, pastoras, presbíteros, rapidinho. E se você, hoje, quer selar uma aliança com seus olhos, você vem aqui confessar crendo. Fiz uma aliança hoje com os meus olhos, para ver através das lentes de Deus, da palavra de Deus. Para não se distrair com pontos fixos na vida. Todo mundo identificou um ponto fixo? Você não vai se distrair com aquilo. Você vai olhar como Deus olha. Deus não está olhando para o ponto fixo da nossa vida, para o roubador. Está olhando para você. E você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Sabe o menino do copo? É você com Jesus. Vão tentar te distrair. Você não vai tirar os olhos de Jesus. Se alguém quiser fazer uma aliança com os olhos e selar isso aqui à frente, sai do seu lugar, rapidamente, os nossos pastores e bispos vão fechar essa questão com você, para que você veja o que você nunca viu, começando por você mesmo. Vamos louvar ao Senhor, vou pedir que os nossos ministros de louvor já venham se colocar aqui, em nome de Jesus. Pai, tu disseste que esta manhã
seria uma manhã de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Aqui está uma grande maravilha do Senhor, que é o teu povo, Pai, entendendo a tua palavra, entendendo o teu chamado. É o teu povo, Jesus, fazendo uma aliança, Pai, no olhar, para que não vejam, Pai, mais através de um espelho embaçado, para que não vejam mais a si mesmos, as suas situações, as suas vidas, Pai, ó Deus, de forma embaçada, de forma errada. Nós queremos ter uma visão clara, Jesus, como o Senhor tem, uma visão clara de vida. Ó Deus, que os olhos de cada um aqui, Senhor, estejam firmemente olhando para Ti, meu Deus, olhando para o Senhor. Nada tem o direito, nada tem o poder de roubar, Jesus, aquilo que Tu queres nos revelar, Senhor, aquilo que Tu queres nos mostrar, meu Deus. Nesta manhã, Senhor, estas pessoas estão aqui selando uma aliança com os olhos, os próprios olhos, para verem conforme o Senhor vê. Assim comece, Senhor, essa visão por si mesmos, Pai. Essa visão, Senhor, por cada um, olhando para si, sem embaçado, sem um olhar turvo, Jesus, sem uma visão distorcida, Pai. Ó Deus, que cada um se veja vitorioso, vencedor, Jesus, triunfante, poderoso, cheio da Tua graça, cheio da Tua glória, cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, Jesus. Ó Deus, escolhido, eleito, predestinado em amor, antes da fundação do mundo, pessoas cheias de valor, pessoas cheias do Teu poder, da Tua glória, do Teu amor, Jesus. Ó Deus, mostra, Senhor, mostra para cada um como Tu vês, Jesus, pessoas vitoriosas, pessoas que podem tudo em Ti, Jesus, pessoas que não aceitam mais, não aceitarão mais serem pisadas, humilhadas, Pai, serem preteridas, pessoas que vão se valorizar a partir de hoje, Jesus, ainda mais. Ó Deus, o Teu povo vai ver o valor que Tu vês nele, Senhor. Não somos, Pai, o pó da terra, o gafanhoto. Não somos, Jesus, pessoas apoucadas. Não somos, Jesus, pessoas doentes, pessoas deprimidas, pessoas deterioradas. Não somos o que falam que nós somos, Pai. Nós não aceitamos o modelo do mundo, nós não aceitamos as cobranças de fora. Senhor, nós não somos o que pensam a nosso respeito, o que dizem a nosso respeito. Nós não somos o que nós até o dia de hoje talvez pensamos sobre nós mesmos. Jesus, nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Nós somos fortes, nós somos ativos, nós somos saudáveis, nós somos prósperos, nós somos vencedores, nós somos triunfantes, conduzidos em triunfo, nós estamos em perfeita vitória. Nós somos sarados pelas chagas de Cristo, nós somos prósperos, nós somos ricos, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, nós somos em todas as coisas mais que vencedores, Senhor. Nós somos um com o Teu Espírito, meu Deus. Nós somos vasos de honra, nós somos vasos de misericórdia, preparados para manifestar a Tua glória e o Teu poder. Nós somos, Jesus, o que a Bíblia diz que nós somos, Jesus. Nós somos, Jesus, a menina dos Teus olhos. O nosso nome, Senhor, está na palma das Tuas mãos, Senhor. Agindo Deus em nossa vida, ninguém vai impedir, Senhor. O Senhor já nos fez com a marca da vitória. Nós temos o selo da vitória. Nós temos a marca, Senhor, de vencedores. Nós somos lavados no Teu sangue. Nós somos novas criaturas, templos do Teu Espírito Santo. Jesus, Jesus, Tu és grande em nós, Pai, e nós somos grandes em Ti, Jesus. Ó Deus, nós podemos o que Tu dizes que nós podemos. Nós podemos fazer as Tuas obras e ainda mais. Nós somos, Pai, canais do Teu fluir. Nós somos, Pai, canais do Teu agir, Jesus. Ó Deus, que maravilha é nos enxergar como o Senhor nos enxerga, é ver em nós o que nós nunca vimos. Pai, mostra para as pessoas, Pai, Tuas, o que elas nunca viram a respeito de si mesmas, Pai, que elas têm valor. Elas têm valor, Senhor. Tu valorizas cada homem Teu, cada mulher Tua. Tu valorizas
cada senhor, cada senhora, Tu valorizas cada jovem, oh, cada criança, cada adolescente. Tu tens, Senhor, estas pessoas, Jesus, no Teu coração. Tu tens na Tua mente o tempo todo, Jesus. Tu te importas com cada um de nós, Senhor. Tu tens um plano perfeito, vitorioso para manifestar em nossa vida, Senhor. Nós não abrimos mão, nós rechaçamos toda distorção, nós rechaçamos toda palavra lançada contrária às nossas vidas. Nós quebramos sentenças de morte, nós repreendemos, rejeitamos, Pai, toda palavra de denegrir a nossa imagem, ó Jesus, o nosso valor. Não importa quem tenha falado, essa palavra caiu por terra, não tem poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Palavra, arma forjada não prosperará, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos o que somos pela graça de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos agraciou, o Senhor fez a obra, o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor se deu por nós, o Senhor, e nós somos, Senhor, ó Deus, alvo do Teu amor, Jesus, alvo do Teu amor, Jesus. Nós valemos muito, Senhor, nós valemos muito, Senhor, nós valemos muito, Senhor. O menor aqui diante dos homens é grande diante de Ti, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós podemos, Pai, o que a Bíblia diz que nós podemos, Senhor. Aleluia, aleluia. Bispo Rai, a bênção final, Bispo, para nós louvarmos, encerrarmos. Aleluia. Declare aí no seu lugar: eu estou aprendendo a me ver como Deus me vê. Eu estou aprendendo a me ver como Deus me vê. Diga: dessa forma eu verei o que nunca vi. Dessa forma eu verei o que nunca vi. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã linda. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez a Tua voz foi ouvida nesse lugar. E todos nós estamos radiantes, ó Pai. Rechaçamos, ó Pai, todos os pontos fixos, tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido que a Tua glória seja mais intensa, seja mais reluzente na vida dos nossos irmãos em Cristo. E nós declaramos que assim será, e que todos nós veremos o que nós nunca vimos. Assim será, em nome e para a glória do nosso Deus. Nos despedimos declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que verão aquilo que nunca viram, digam amém.